Eu senti que o Odair tirou o Lucas Lima um pouco cedo demais, aos 35 do segundo tempo. E quando ele tira o Lucas Lima, o Santos acaba. Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o primeiro jogo das oitavas de final aí, o jogo de ida entre Santos e Bahia. O jogo terminou 0 a 0, a gente teve algumas polêmicas durante o jogo e um primeiro tempo bom do Santos, um segundo tempo não tão bom assim. E as mexidas do Odair, eu acredito que acabaram destruindo um pouco o Santos no segundo tempo. Mas antes de falar do jogo, de comentar sobre o jogo, eu quero falar pra vocês sobre o livro que eu escrevi, Resiliência, a realidade do futebol feminino no Brasil. Nele eu abordo as principais mudanças que o futebol feminino teve nos últimos anos e o que ainda precisa mudar, às vésperas aí do evento mais importante da modalidade, que é a Copa do Mundo Feminina. Bom, o link para compra, tanto do físico quanto do e-book, tá na descrição, eu deixei tudo aí certinho para vocês, ok? Bom, agora falando sobre o jogo, eu gostei do Santos no primeiro tempo, eu vi que foi um time um pouco organizado, o Lucas Lima ali criando bastante para o Santos, o David também muito bem na partida, o Joaquim defensivamente tem se mostrado cada jogo mais um grande zagueiro, foi o que eu falei para vocês no vídeo passado e no vídeo retrasado, né? O Joaquim, ele é esse zagueiro que passa essa confiança pra gente ali atrás, e no jogo de ontem, mais uma vez, ele mostrou essa segurança. A nossa defesa estava muito sólida, né? Porque o Bahia atacou em alguns momentos o Santos no primeiro tempo. E quando os zagueiros não tiravam ali, até mesmo quando os laterais não tiravam, o João Paulo aparecia com maestria ali atrás e conseguia fazer boas defesas. Fez uma, duas, três grandes defesas no primeiro tempo, nos contra-ataques que o Bahia teve ali no jogo. Então, assim, foi um jogo equilibrado ali. O Bahia realmente teve alguns ataques que poderia ter complicado um pouco a vida do Santos, mas a nossa defesa, aos moldes do que foi contra o Vasco, aos moldes do que foi no jogo contra o Bahia pelo Brasileiro, soube se postar muito bem ali atrás e, enfim, não esperávamos nada menos do que isso, né? Então eu gostei da parte defensiva do Santos ontem. Messias, Lucas Pires, Joaquim e o Gabriel Inocêncio. O Gabriel Inocêncio também dispensa comentários. Eu acho que o Nathan ontem ele não foi relacionado para o jogo porque sentiu um desconforto, mas mesmo quando ele estiver à disposição ali, não tem como colocar o Nathan de novo no time, porque eu acredito que o Gabriel Inocêncio pegou essa posição para ele. Ele foi muito bem ontem, foi um dos melhores jogadores do Santos em campo. No segundo tempo, ele foi jogar ali na esquerda, o João Lucas entrou, né? O Odair tirou o Lucas Pires, então fez essa inversão. Mas ele continuou bem também jogando pelo lado esquerdo. Então eu gostei bastante do que eu vi do Santos ali, do Joaquim, do Gabriel Inocêncio. No nosso meio campo, Dodge dispensa comentários, mais uma boa partida do Dodge. Rodrigo Fernandes muito bem na marcação. Os nossos volantes ali, né, eles estão jogando bem e têm auxiliado bastante nessa parte defensiva, né, porque, assim, sim, a nossa parte defensiva, ela começa com o Rodrigo Fernandes e com o Dodge ali, né, na marcação, para depois chegar nos laterais ali atrás e nos zagueiros e goleiro. Então eu gostei bastante do jogo deles também. O Lucas Lima ontem foi muito bem, mais um jogo bom do Lucas Lima, onde ele conseguiu criar, onde ele conseguiu levar o Santos pro ataque. Muitas vezes ele tinha que recuar um pouquinho, né, para conseguir buscar o jogo ali, mas de qualquer forma eu gostei do Lucas Lima. Eu senti que o Odair tirou o Lucas Lima um pouco cedo demais, aos 35 do segundo tempo. E quando ele tira o Lucas Lima, o Santos acaba. O Santos simplesmente acaba, não vai mais pro ataque, não cria mais tantos lances perigosos. Então eu senti que ele tirou o Lucas Lima muito cedo do jogo para colocar o Ed Carlos, inclusive, que enfim, o Ed Carlos ele tem entrado nos últimos jogos com o Odair e não tem feito nada, gente. A gente não escuta o nome do Ed Carlos na partida. Então eu não sei, eu acho que é uma substituição perdida, poderia colocar outro jogador se ele quisesse tirar o Lucas Lima. Mas, independente de quem entrasse ali, eu realmente não acho que era o momento de tirar o Lucas Lima, porque, enfim, era o primeiro jogo aí das oitavas, a gente joga em casa, agora a gente vai ter que decidir fora e a gente não conseguiu vencer dentro de casa. Então, isso é um pouco preocupante, porque agora o jogo de volta, no dia 31 de maio, é na Fonte Nova, então vai ser um pouquinho mais complicado. Eu acho que ele, enfim, tirou o Lucas Lima muito cedo da partida, eu não teria feito isso. Uma substituição que eu sim teria feito era tirar o Ângelo. O Ângelo, eu acho que ele não foi bem na partida ontem. Eu não gostei do Ângelo em campo ontem. Ele
Ele errava muito passe, segurava muito as jogadas e eu não gostei dele ontem. Acredito que não fez um bom jogo. No segundo tempo ali teve as substituições, o Lucas Barbosa entrou no lugar do Mendonça, no caso, né? Foi o Lucas Braga que entrou no lugar do Ângelo. Só que eu senti que o Lucas Braga também não entrou tão bem assim. Se fosse para fazer uma substituição, eu teria colocado o Lucas Barbosa no lugar do Ângelo, pelos mesmos motivos que vocês já estão cansados de ouvir eu falar. Eu gosto do Lucas Barbosa porque ele é participativo e eu sinto que ele entrou bem ontem no jogo. Bom, então o jogo do Santos foi basicamente isso. Enquanto teve o Lucas Lima no campo, o Santos teve a oportunidade de fazer gol. Quando o Lucas Lima sai do jogo, o Santos meio que tem uma certa dificuldade de chegar ao ataque, mas chega, porque o Bruno Mezenga, por exemplo, ele entra no finalzinho do segundo tempo e ele tem a melhor oportunidade do jogo depois da saída do Lucas Lima, mas é porque o Inocêncio faz o cruzamento e nesse cruzamento ele cabeceia e a bola passa raspando. Foi a única oportunidade boa que a gente teve depois da saída do Lucas Lima de campo. Então olha como a gente perde sem o Lucas Lima em campo, né? Eu acho que o Odair ele precisa rever um pouco o momento que ele tira o Lucas Lima de campo. Tudo bem que ele pode estar pensando no próximo jogo, no clássico contra o Palmeiras, que enfim, é na Vila Belmiro, é um jogo que a gente precisa vencer ali. Só que ainda assim, o jogo de ontem também era importante, porque é um jogo decisivo e agora a gente decide fora de casa, como eu já falei pra vocês. Bom, gente, o jogo do Santos foi esse. Primeiro tempo bom, razoável, a gente poderia ter conseguido um gol ali no primeiro tempo. Conseguimos, aliás, mas calma que a gente já chega lá. Segundo tempo, a gente não consegue ali se encontrar muito. O Lucas Lima tenta, quando o Lucas Lima sai, o time acaba. E um outro detalhe também é que no segundo tempo o Bahia fez uma cera que, pelo amor de Deus, né? E, enfim, eu não gosto de jogo desse jeito, que o adversário fica, retardando o jogo, sabe? Não gosto. E o Bahia ontem, no segundo tempo, fez muita cera. E isso também atrapalhou muito o jogo, que foi muito picado ali. Agora vamos falar de um outro fator importante do jogo de ontem, que foi a arbitragem. Porque a gente teve alguns lances ali polêmicos na partida. Comecemos no primeiro tempo com uma entrada do jogador do Bahia no Fernandes. Vocês concordam comigo que aquela entrada do jogador do Bahia no Fernandes no início do primeiro tempo era pelo menos para um cartão amarelo ou cartão laranjado? Porque assim, se o Fernandes faz uma entrada daquela, gente, ele era expulso na hora. Então eu acho que a falta de critério aí pesou um pouco, porque o Fernandes ou qualquer outro jogador do Santos ali mais defensivo fazendo uma jogada daquela, uma entrada daquela, era expulso na hora. Esse lance passou batido, o Fernandes sentiu bastante o lance e eu realmente acho que era para muito mais do que só uma simples falta. Ele realmente merecia ter recebido algum tipo de consequência ali de punição, porque foi um lance muito perigoso. O segundo lance que eu quero falar para vocês é que nós tivemos um gol anulado no primeiro tempo por um impedimento no Lucas Pires. Lucas Pires, ele recebe a bola, né? Ele vem de trás, recebe a bola, faz o cruzamento e o David marca o gol. E o VAR acabou anulando o nosso gol por impedimento. Mas assim, é aquele famoso impedimento milimétrico, né? E se a gente reparar bem, a hora que mostra a linha pega até no braço do Lucas Pires. E até onde eu sei, o braço não conta para impedimento. Se a gente for analisar bem, aquela linha tá até mesmo sobreposta, se a gente for olhar bem. É muito difícil a gente falar de impedimento milimétrico assim, tanto é que a regra mudou, falou que linha sobreposta não é considerado impedimento e o gol é validado, mas quando se trata do Santos, e até mesmo o próprio Lucas Pires falou isso, quando se trata do Santos, impedimento milimétrico é marcado. Eu não acho que estava impedido, mas acredito que foi realmente um lance difícil, mas é aquilo, fica aquela insatisfação de que será que se fosse pro outro lado eles marcariam esse impedimento? Ou eles dariam um gol, né? Fica aí o nosso questionamento, infelizmente. E o terceiro lance que eu quero falar pra vocês do jogo de ontem, que é frustrante, é o lance de um pênalti não marcado pro Santos, que a bola bate na mão do Jacaré ali na área. Acho que isso foi no segundo tempo. Gente, por favor, né? Qual que foi a desculpa pra marcar aquele pênalti? A mão tava colada no corpo? Porque não tava, o braço dele tava aberto. Então não tinha motivos ali plausíveis pra falar que aquilo não foi pênalti. Mas não foi marcado. Como sempre, né? Contra o Santos
É sempre assim. E, infelizmente, a gente sabe, tô falando que, é contra o Santos, mas a gente sabe que, infelizmente, a arbitragem brasileira, ela, de questão geral, ela tá sendo muito mal. Pra quem assistiu o jogo de Flamengo e Fluminense, por exemplo, viu que a arbitragem gerou muita repercussão, né? O Gabriel Barbosa, por exemplo, era pra ter sido expulso naquele lance que ele dá o pisão na perna do jogador e nada aconteceu. O VAR não chamou, não virou absolutamente nada. E, enfim, infelizmente, são critérios que funcionam para um time, não funcionam para outros times. Então, na verdade, não tem critérios, né? Não tem critérios. Cada hora apita uma coisa, cada hora uma coisa vale, uma regra nova é inventada a cada momento. E fica muito difícil, assim. Na questão do impedimento, o cara pode parar ali como chama aquele negocinho de girar lá? Esqueci. Vou falar botãozinho. Pode girar o botãozinho ali onde ele bem entender, né? E impedimento milimétrico, ontem quando eles foram colocar a linha, eu não sei se vocês repararam, mas em um certo momento a linha tava até torta. Então sempre fica aquela frustração de que, poxa, se fosse pro outro time, talvez isso não teria acontecido, talvez esse gol seria marcado, talvez esse jogador teria sido expulso, e não sei, talvez esse pênalti teria sido marcado também. É frustrante, mas enfim, faz parte, né? O Santos também poderia ter tido um pouco mais no segundo tempo, que não aconteceu. E era nossa obrigação vencer ontem, gente. Jogo em casa, na Vila Belmiro, com a nossa torcida. Era nossa obrigação vencer, mas nós vacilamos, a arbitragem vacilou. E deu no que deu. O jogo terminou empatado, 0-0. E agora no jogo da volta, lá na Fonte Nova, vai ser um jogo difícil. Eu espero contar com a volta do Soteldo pra gente conseguir ter mais um jogador ali em campo que possa desequilibrar esse jogo a nosso favor, é claro, né? O Lucas Lima no meio campo e o Soteldo na ponta. O Mendonça vem fazendo uma boa partida também. Eu acredito que vai ser Soteldo e Mendonça quando o Soteldo voltar. Eu não consigo tirar o Mendonça hoje de campo porque ele tem sido muito decisivo também nas partidas. Mas é isso. Comenta aqui o que vocês acharam desse jogo. Eu quero saber a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento também para se inscrever. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!